nosso bebezinho nasce, é comum a gente escutar palpites de pessoas bem intencionadas e que fazem parte da nossa vida. O problema é que muitos desses conselhos são baseados em crenças populares e não possuem fundamento científico nenhum. E, aliás, ao invés de eles ajudarem na rotina, eles acabam atrapalhando a vida dos pais e até prejudicando o sono do bebê, no sentido de, por exemplo, não permitir que a criança prolongue uma soneca sozinha, porque algumas pessoas acreditam de verdade que todo choro do bebê deve ser atendido de forma imediata. Outra coisa comum que acontece também são os diagnósticos equivocados. Às vezes as pessoas falam para os pais que se seu bebê chora muito antes de uma soneca é porque provavelmente ele possui algum problema muito sério e muito grave que você tem que investigar isso, pode ser uma alergia, uma coisa até pior. E a gente sabe que muitas famílias já conseguiram melhorar o sono diurno e o sono noturno do bebê, fazendo, por exemplo, um ajuste de rotina. Durante o sono acontece a liberação de diversos hormônios responsáveis pelo nosso humor, pelo nosso comportamento, pela nossa capacidade de aprendizagem e também pelo fortalecimento do nosso sistema imunológico, que nunca ficou doente ao final daquela semana exaustiva de muito trabalho e pouco descanso. Então, veja esse vídeo até o final e perceba que certos palpites atrapalham sim tanto o sono do seu bebê quanto o seu próprio sono. Veja até o final. Olá, mamães e papais, se você é nova por aqui, se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Sky e o tema do vídeo de hoje é sobre os palpiteiros, sobre os palpites que atrapalham e muito o sono do bebê. E apesar de ser um tema até divertido, a gente sabe que bases importantes para o aprendizado e para o crescimento da criança são consolidadas durante o sono. Então presta muita atenção porque essas dicas, esses conselhos aí que às vezes parecem sutis, acabam atrapalhando e muito a vida da família. E vamos lá então, o primeiro deles é o mito de que o bebê não dorme porque ele tem cólica. A gente sabe que sempre que a gente vê um bebê saudável, que chora mais do que o normal, a primeira coisa que passa pela cabeça, de quem tá ali por perto, é de que o bebê tem cólica. A cólica não é um diagnóstico médico. Apesar de existir muito estudo, muita pesquisa ao redor desse tema da cólica, ninguém nunca chegou numa resposta assertiva de dizer por que o bebê chora tanto, por que a cólica acaba surgindo. Ninguém sabe porque alguns bebês, aliás, choram muito mais do que outros. O que a gente sabe, que é uma coisa até intuitiva, é que o sistema digestivo do recém-nascido ainda está em desenvolvimento e por isso ele acaba tendo muitos gases. Quem já segurou um recém-nascido no colo, que sente aquela dorzinha, que tá com aquele chorinho de resmungo, de dor mesmo, de reclamação, às vezes a gente consegue até escutar os barulhinhos e sentir também com a nossa mão, se a gente tá com a mãozinha ali na barriga do bebê, a gente consegue sentir ali os barulhinhos que a cólica tá fazendo. Isso acontece porque sempre que o bebê mama, ele vai acabar engolindo um pouco de ar até que ele comece a pegar prática nessa coisa aí da mamada, nesse tempo aí dele tá engolindo certinho o leite, sem estar chorando, sem estar ficando desesperado. Os gases, eles são desconfortáveis para os adultos, a gente fica com a barriga cheia, fica se sentindo pesado. Imagina para um bebê, é uma sensação completamente nova e dolorosa. Porém, se a gente rotula todo o choro persistente como sendo cólica, a gente perde alguns pontos muito importantes, como a falta de rotina, muitos estímulos durante o dia e o fato do bebê permanecer muito tempo acordado, o fato dele ficar exausto. Tudo isso pode fazer com que ele esteja chorando muito. Então, existem inúmeras razões pelas quais o bebê chora. Dificuldade para mamar, se ele está num ambiente muito agitado, muito barulhento, se ele tem algum tipo de alergia e realmente sente um desconforto como frio ou calor. Imagina o bebê tentar dormir, ele estando ali todo suado, todo, se sentindo agoniado, ele não vai conseguir relaxar e pegar no sono, vai ser muito difícil. Existem vários fatores que podem estar causando esse choro intenso no bebê. Então é importante que você observe sim a sua rotina, observe em quais situações o seu bebê chora mais ou quais situações que ele fica um pouco mais calmo. Se você precisa de ajuda para fazer um ajuste de rotina, aqui embaixo eu vou deixar o link do curso de sono e da consultoria do Boa Noite Bebê. Corre lá para saber como que o método funciona.
Se o bebê chora muito mais do que o normal, se você já observou tudo isso, observou fatores da sua rotina e percebeu que mudando algumas coisas, ainda assim o seu bebê está com aquele choro intenso, é importante que você leve ele no pediatra, porque esse profissional ele vai saber como investigar melhor o que pode estar acontecendo com o seu bebê e confortá-lo. Ele pode passar uma série de exames para saber se ele tem algum tipo de alergia. Mas também observe a rotina, como eu falei. Perceba o que estressa e o que acalma o bebê. O bebê chora sempre no mesmo horário, ele está exposto a muitos estímulos e ele não descansa bem, ou seja, ele faz muitas sonecas curtas durante o dia. A gente sabe que exaustão causa irritação. E se o seu bebê fica sempre irritado, por exemplo, ele está há dias sem fazer uma soneca boa, e ele chora sempre naquele mesmo horário, que acaba coincidindo ali com o final do dia, pode ser que uma hora da bruxa ali esteja aparecendo com uma certa frequência. O que é a hora da bruxa? É quando o bebê ele fica muito irritado, no final da tarde ele acaba chorando durante horas seguidas. Tem bebê que chora durante 2 horas, 3 horas seguidas, até dormir de fato de exaustão. Eu vou deixar aqui em cima um card com o link de outro vídeo, tá? Que fala um pouco melhor sobre a hora da bruxa e como que você pode lidar com ela, como que, aliás, mães lidaram com esse horário aí que acaba atrapalhando demais, né, o sono noturno do bebê. Antes de concluir que o seu bebê realmente está chorando porque ele sente cólica, ele sente ali uma dor física, observe a rotina e faça ajustes e também investigue com o seu pediatra algum problema fisiológico, como um refluxo fisiológico, que é aquele refluxo mais comum quando o leite, ao invés de ele descer para o estômago, ele sobe para o esôfago e para a boca do bebê. A gente percebe que espaçando as mamadas, alguns bebês conseguem sim se sentir um pouco mais confortáveis, até golfar menos, tá? Então é um problema que você resolve aí só espaçando, oferecendo menos peito para o seu bebê, mas claro, garantindo que ele esteja ali mamando de forma suficiente e eficiente. O pediatra também vai investigar se ele tem algum problema anatômico que esteja causando algum desconforto. A gente sabe que um problema que acontece muito é aquele problema de disquesia, que é o bebê que ele tem muita dificuldade de fazer cocô, então ele sente muita dor, porque ele faz força quando ele vai fazer cocô. Isso também deixa a rotina muito intensa e faz com que ele não fique tranquilo e não consiga dormir bem, nem consiga ir levar as outras atividades do dia de forma tranquila, como se espera. O segundo mito, o segundo palpite que é muito comum é que o bebê não pode chorar antes de dormir, ele precisa ser atendido imediatamente. As pessoas acreditam que absolutamente todos os choros são um sinal de estresse e que os sinais precisam ser atendidos, eles precisam ser cessados. Isso vem do pensamento de que ninguém quer ver um bebezinho chorando. Tanto que a gente fica morrendo de pena ali da criança, a gente quer realmente pegar no colo, acalentar. E também porque a gente fica incomodado com aquele choro, porque afinal de contas, um bebê que chora 5 minutos, a gente sente que é como se ele tivesse chorado 25 minutos. Mas os bebês choram, é a única forma que eles têm de se comunicar, de falar que eles estão com fome, que eles estão com algum desconforto, que eles estão cansados ou que eles não gostam de alguma coisa, eles não gostam às vezes da posição que a gente pegou eles no colo, às vezes é uma roupa que a gente colocou que está causando alguma coceira, algum desconforto do tipo. Mas lembre que nem todo choro passa a mesma mensagem e nem todo choro requer uma resposta imediata. Por exemplo, se o recém-nascido fica no trocador ou na cama, se ele fica fora dos seus braços, talvez ele chore por causa da sensação não familiar de estar em um lugar, de estar em uma superfície diferente. Então, se você esperar alguns instantes, ele pode começar a se acalmar e a explorar o novo ambiente, aquela nova sensação que ele está tendo. O bebê ele não está chorando porque ele está cansado, porque ele está irritado e nem porque ele está muito estimulado. Ele acabou de experimentar uma coisa nova e diferente, ele está se acostumando com aquilo. Uma situação parecida é quando o bebê chora antes de dormir. Isso nem sempre significa que ele precisa de uma coisa específica, como o seu peito, uma mamadeira, o colo ou a cama dos pais. Às vezes ele está reclamando porque ele está com sono, mas ele não consegue dormir tão rapidamente. O bebê pode chorar quando ele está dormindo, por exemplo, se ele está na fase do sono REM, se ele está passando daquela fase do sono pesado para o sono leve. Então ele fica levemente desperto, ele pode mexer, ele pode gritar enquanto ele dorme, ele pode até retomar o sono sozinho quando ele está nessa passagem de um ciclo de sono para o outro. Mas você pode esperar um pouco, tá? Antes de atender o seu bebê, antes de tirar ele do berço,
colocar ele no seu colo. Muitas vezes ele não precisa nem sair do berço, ele não precisa mamar. Se os pais retiram o bebê do berço com muita frequência, eles acabam sempre acordando o bebê e eles diminuem a chance do bebê voltar a dormir sozinho, tanto no sono noturno quanto nas sonecas. Você pode sim esperar alguns minutos e observar ali o que o bebê vai fazer. Se você vê que o choro está começando a escalar, daí sim você pega o bebê no colo e acalenta ele. Cada choro pode indicar uma mensagem diferente. Então, ao invés de você atender o bebê imediatamente, observe os sinais e perceba qual seria a necessidade que ele tem naquele momento. O terceiro mito, gente, é de que o bebê não dorme porque ele tá com frio. Principalmente se tem uma pessoa que tá na sua casa ali, ajudando você às vezes na hora do banho. A pessoa vai olhar pro bebê e ela vai achar que ele tá com frio por conta de duas coisas. Porque os lábios dele estão tremendo ou porque os pés ou as mãos estão frios. Tenha muito cuidado com isso, porque apesar de ser uma coisa intuitiva, não é uma coisa tão precisa. Os recém-nascidos, eles tremem o lábio como um reflexo que é acionado quando eles escutam um barulho repentino. Então é como se eles ficassem ali com medo por conta daquele som estranho. E quando acontece uma mudança repentina de postura, eles também ficam assustados. Então se você notar o lábio do bebê tremendo durante um banho quente, se ele está ali no ambiente, no banheiro bem aquecido, isso é um sinal de que o sistema nervoso dele ainda está em desenvolvimento. O bebê treme por reflexo, não porque ele está com frio. É muito comum os recém-nascidos terem pés e mãos frios, na verdade. Mas ao invés de ser uma indicação de frio, é um sinal simples de um sistema circulatório imaturo. O sistema circulatório do bebê ainda está em desenvolvimento, então mesmo que o corpo do seu bebê esteja em uma temperatura apropriada, os pés e as mãos talvez estejam frios ao toque. Tocar as mãos e os pés do bebê não é uma forma confiável de saber se ele está ou não com frio. Ao invés de usar esses sinais, você pode observar indicadores mais confiáveis, como checar a temperatura do ambiente, tocar a barriga ou as costas do bebê muito gentilmente e observar se o corpo do bebê está confortavelmente seco e quente. O corpo do bebê não deve estar de forma alguma nem muito quente nem muito suado e definitivamente ele não deve estar frio. Então vamos ver todos os mitos e palpites que atrapalham o sono do bebê que você aprendeu nesse vídeo. Primeiro, o bebê não dorme, ele chora muito porque ele tem cólica. O bebê não pode chorar antes de dormir, ele deve ser atendido imediatamente. Terceiro, o bebê não dorme porque ele está com frio, porque as mãos e os pés dele estão tremendo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você ouviu algum outro mito, deixa aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar também. Eu vejo você no próximo. Um abraço!